Olá, amigos do Gazeta MS, vamos falar do Campeonato Estadual do Mato Grosso do Sul, que já definiu os classificados para a segunda fase. Antes eu quero dizer para você o seguinte, ó, chuteiras, tá aqui, ó, chuteira da melhor qualidade, das melhores marcas do Brasil. Essas chuteiras que inclusive jogadores lá da Champions League estão usando. Você pode passar aqui na camisa 10 e adquirir a sua. Adquirindo uma chuteira, você leva esta bolsa aqui que é um porta-chuteiras. Você não vai deixar a chuteira à amostra, leva bem confortável. E também tem essa linda mochila aqui, ó, que além da chuteira, cabe aqui toalha, cabe outros aparatos que você pode levar para o estádio, para você, para o campo de futebol, para você praticar o seu esporte preferido. Eu falei de chuteiras. E o Rogério Vidmanto fala do quê? Do que você quiser. Aqui na camisa 10 tem de tudo. Tem bolas, bola de vôlei, bola de handball oficial, vôlei de Adidas, areia, vôlei de areia, boa. Vôlei outdoor, né? Tá vendo? Bolas de handball, bola Adidas de handball e bolas de futebol, claro, que é o nosso foco, né? A bola Cagiva do Campeonato Estadual, que ontem definiu, né, os classificados para a próxima fase, é o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Bola de futsal da Liga de Futsal, a bola oficial também, bolas Cagiva. Opa, quase foi a bola, hein? Quase foi a bola. Bola Cagiva aqui na camisa 10. E tem também, James, além de bolas... essa bola aí vai rolar agora também na Copa Morena, né? Copa Morena. Já definiram os grupos, os participantes. Então, daqui a pouquinho o pessoal que joga do futsal, portanto, a bola oficial é aqui. E para quem está se recuperando, quer com uma proteção maior durante a prática esportiva, aqui na camisa 10. Olha que bermuda térmica bonita, aqui na camisa 10. Coxal, aqui também tem na camisa 10. Tornozeleira, importante para quem joga futebol, ter os pés protegidos. E joelheira aqui na camisa 10. E tem também caneleiras aqui na camisa 10. Todo o material de proteção, de recuperação aqui na camisa 10, o esportista encontra. Tá certo então. Vamos Campeonato Estadual que já definiu aí os seus 8 classificados para a segunda fase, Rogério. Pois é, os 8 classificados, 4 do grupo A, 4 do grupo B. Falando primeiro do grupo A. O grupo A teve a vitória da SERC sobre o CN por 3-2. O CN já estava rebaixado. A SERC, com essa vitória, foi para a liderança deste grupo A. Surpreendeu a SERC. O time do José Coelho começou mal, veio se recuperando. Terminou em primeiro. E o CN, mais uma vez, no finalzinho, o time levou os gols que ele tirou a vitória. Foi assim em algumas partidas durante o campeonato. E esses pontos fizeram falta. Por isso o CN hoje vai agora para a segunda divisão. A SEC, portanto, se classificou em primeiro nesse grupo A. O Costa Rica, que vinha liderando, foi surpreendido em casa pelo Comercial. Teve alguns desfalques a equipe do Costa Rica na partida. O Comercial se aproveitou disso. Precisava da vitória o Comercial para se classificar sem depender de resultado nenhum. Foi lá em Costa Rica no estádio Lertão, venceu por 2-1 e está na próxima fase. Há 4 anos que o Comercial não conseguia passar para a próxima fase, conseguiu dessa vez. E o Novo Operário surpreendeu, derrubou o misto lá no estádio Madrugadão em Três Lagoas, venceu por 2-0 e também foi para a próxima fase. O misto, que estava na zona de classificação, ficou naquela situação de nem classificado e nem rebaixado, mas está fora do Campeonato Estadual. Portanto, a classificação deste grupo A, James, pela ordem, SERC, Costa Rica, Novo Operário e a equipe do Comercial. Alguma surpresa nesse grupo aí? Não, surpresa nenhuma. Eu acho que, pelo que as equipes mostraram durante a competição, os classificados ficaram dentro do esperado. A surpresa, lógico, foi o rebaixamento do CN. Nos prognósticos antes do campeonato, apontando os rebaixamentos, cai tal time, cai tal time, cai tal time. Ninguém apontava o CN como um possível rebaixado e foi o que aconteceu. Eu acho que a maior surpresa neste grupo A foi a queda do CN. Nos classificados, o equilíbrio foi muito grande, então qualquer equipe poderia chegar lá. O misto ficou fora porque o misto também, se colocarmos em relação à preparação e aos problemas que a equipe teve para disputar o campeonato estadual, a não classificação do misto era até esperada. Falamos do grupo A, então vamos falar agora do grupo B, que também definiu quem foi rebaixado e definiu os 4 classificados, Rogério. No grupo B faltava apenas um classificado para ser definido, né, James? As outras 3 equipes já estavam definidas e definiu justamente o rebaixamento. Essas 2 situações foram definidas nas partidas entre Ivinhema e 7, Águia Negra e o Biratã. Lá no estádio Saraivão, o Ivinhema praticamente passeou
durante a partida, né? O jogo foi bem mais fácil do que a torcida, os jogadores do IVM até esperavam, né? Abriu 3-0 logo no primeiro tempo e aí foi só administrar a vantagem. No segundo tempo, um gol para cada lado, placar final 4-1 para a equipe do Ivinhema. E o Ivinhema ainda aproveitou o vacilo do Naviraense. O Naviraense vencia o Corumbaense por 3-0 no estádio Virotão até o finalzinho do jogo, até os 39 do segundo tempo, e tomou 3 gols. Esses 3 gols tiraram a vitória da equipe do Naviraense. E derrubaram o treinador? Tiraram a vice-liderança do time e derrubaram o Paulinho Rezende no comando da equipe do Naviraense, que acabou classificando-se em terceiro colocado, como o Corumbaense foi o quarto. E na briga contra o rebaixamento, o Biratã jogou no estádio Douradão contra o líder Águia Negra, precisava vencer a partida e torcer para que o 7 não vencesse o Ivinhema. O 7 passou longe de vencer o Ivinhema, só que o Biratã, infelizmente para a torcida do Leão, também passou longe de vencer a equipe do Águia Negra. Fez o primeiro tempo bom, o primeiro tempo acabou 0-0, teve algumas oportunidades a equipe do Biratã para poder marcar o gol, que de repente poderia mudar essa história do jogo e até de rebaixamento, mas no segundo tempo o time não voltou com a mesma volúpia e o Águia Negra foi cirúrgico, explorou bem os contra-ataques e o Preto, que é o centroavante titular, foi poupado no primeiro tempo, entrou no segundo e em 2 jogadas de contra-ataque mostrou porque é um dos artilheiros do Campeonato Estadual, marcou 2 vezes e jogou o Biratã para a segunda divisão. O Ivinhema venceu 7-4-1, resultado bem surpreendente pelo que o 7 poderia fazer e não fez dentro de campo, e o Águia Negra então está classificado em primeiro lugar nesse grupo, né? A classificação desse grupo, o Águia Negra em primeiro, o Ivinhema em segundo, o Naviraense em terceiro, o Corumbaense em quarto colocado. Essa ficou a ordem deste grupo, James. Bom, agora os jogos já foram definidos aí, quem é que pega quem na próxima fase. Falta definir ainda alguns locais e alguns horários. Isso a federação vai fazer em reunião com os clubes, até por interesse da própria televisão, mas os confrontos estão definidos. Não, os confrontos estão definidos, né? O primeiro colocado do grupo A, que foi a SER, que enfrenta o quarto colocado do grupo B, o Corumbaense. Esse primeiro jogo acontece na cidade de Corumbá, até porque a SER tem melhor campanha na primeira fase. O segundo colocado do grupo A, que foi a equipe do Costa Rica, enfrenta o terceiro colocado do grupo B, o Naviraense. Primeiro jogo em Naviraí. Vou pular o Novo Operário e Ivinhema, tá? Vou passar direto para a quarta colocado. Comercial, Águia Negra, primeiro colocado do grupo A, enfrenta o Águia Negra, primeiro colocado do grupo B, enfrenta o Comercial, quarto colocado do grupo A. Primeiro jogo em Campo Grande, nesse próximo final de semana. Chegamos então, voltando agora, Novo Operário e Ivinhema. O Ivinhema, segundo colocado do grupo B, enfrenta o Novo Operário, terceiro colocado do grupo A. Qual que é a dúvida? O Novo Operário, apesar de ter sido terceiro colocado do grupo A, tem uma campanha superior ao do Ivinhema. Apesar de serem bem próximas, as duas equipes terminaram com 15 pontos. Porém, a equipe do Ivinhema, do Novo Operário, tem um saldo de gols melhor que a equipe do Ivinhema. Portanto, o Ivinhema, o Novo Operário, jogaria, pelo menos pela minha avaliação de regulamento, pelo que está escrito no regulamento, artigo 9 do regulamento do Campeonato Estadual. Vou até colocar no artigo 9 aqui, e vou ler um pedaço para o torcedor que acompanha aqui a Gazeta MS possa entender o porquê dessa nossa explanação. O regulamento diz o seguinte, artigo 9º do Campeonato Estadual. Os mandos de jogos do retorno, jogos de volta, nas fases quartas de final, que é essa que entra agora, semifinal e final, obedecerão os critérios técnicos das equipes que obtiverem os melhores resultados nas fases anteriores, abre parênteses, considerando-se todos os jogos da competição até aquela fase, fecha parênteses, ponto final. Para mim não tem dúvida nenhuma que já está definido que o Novo Operário joga primeiro em Ivinhema. O primeiro jogo, portanto, falando de regulamento, ele falou certo, não há dúvida, de acordo com o regulamento, o primeiro jogo deve ser em Ivinhema, o segundo jogo em Campo Grande. Esse item fala apenas do mando de campo, não fala da vantagem em relação a empates. A vantagem em relação a empates fala na 13ª regulamental. Isso aí, o Novo Operário, por ter melhor campanha, tem essa vantagem também. Portanto, agora há essa dúvida. Como você disse, há uma reunião nessa segunda-feira na Federação Futebol de Mato Grosso do Sul para ser definidos os locais dos confrontos, né, as datas, como você disse, de acordo com o interesse também da televisão, que deve escolher um jogo para ser transmitido no próximo domingo, e fatalmente esse vai ser o item a ser discutido, né? Agora, resta saber como
as pessoas ligadas à federação, mais diretamente o vice-presidente Marcos Tavares, que é quem coordena as competições, e entende, na visão dele, que a vantagem é do Ivinhema, como ele vai explicar isso, se no regulamento está bem claro que a vantagem é do Novo Operário. Tá certo. Agora, se a federação e a televisão quiser fazer um jogo quarta-feira, pode, né? Quarta-feira agora. Pode, mas isso eu acho que não vai ser possível por causa das proximidades, né? Porque não está definida ainda essa rodada, né? Como o domingo está sendo reservado para o campeonato estadual e no meio de semana nós temos rodada da Copa Libertadores da América, eu acho muito pouco provável que teremos jogo nessa próxima quarta-feira. Os jogos devem acontecer no sábado e no domingo, de acordo com a preferência do clube mandante e uma partida de acordo com a preferência da TV. Tá certo, tá aí dado todos os detalhes desta primeira fase do Campeonato Estadual. A gente vai voltar durante a semana para falar da rodada do final de semana, aí sim definindo horários e dias e locais certinho, de acordo com o que manda o regulamento, de acordo com o que foi discutido com a federação e os clubes. Tá certo, Rogério? Tá certo, e de acordo também com o que o pessoal entender, né? Tá certo. Eu acho que não há dúvida em relação a isso. Não há. Mas aí cada um puxa a sardinha pro seu lado. Tá certo, voltamos no próximo programa falando já da primeira rodada da segunda fase do Campeonato Estadual. Tchau!